Bom, gente, meu nome é Alberto Barreto. Eu vim aqui falar para vocês um pouquinho aí sobre essa questão do aumento dos combustíveis aí, tá? O que eu queria falar para vocês é que hoje o discurso fácil, tem o discurso fácil e o discurso difícil, né? O discurso fácil é simplesmente, isso aí mesmo, vamos lá, tá certo, vamos fazer as greves e parar tudo mais, tá? E o outro discurso difícil é explicar o porquê que as coisas acontecem, tá? Não estou falando contra, não estou sendo contra as manifestações, não sou contra a paralisação, não sou contra a reivindicação, não é isso. Precisamos entender o porquê a gasolina sobe e quais são os motivos, assim, tá? Então, eu posso aqui, vai ser difícil explicar, às vezes as pessoas entenderem, vão vir críticas sobre o que eu vou falar aqui agora. Pessoas podem querer usar o que eu vou falar aqui contra mim mesmo, com certeza, mas eu vou falar aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu entendo aqui, tá bom? Mas vamos lá. O que influencia o aumento da gasolina? O preço da gasolina, primeiro. Vamos falar. O que influencia o preço da gasolina? Tá? O preço da gasolina é influenciado por 4 fatores. São 4 fatores, certo? O primeiro fator qual que é? O primeiro fator é a capacidade de refino da empresa. A empresa pegar o petróleo e refinar, certo? Então a eficiência dela nisso aí pode gerar uma gasolina mais barata e uma gasolina mais cara, tá? O segundo fator qual que é? É o preço do barril. O preço do barril internacional, tá? Então se o preço do barril tá X, $40, $50, $80, vai influenciar, óbvio, no preço da gasolina, tá? O outro, o que é? É o preço do dólar, porque o barril é cotado aí no mundo em dólar. Ou seja, a Petrobras também compra em dólar. Ou seja, a gasolina no Brasil, se o dólar no Brasil está alto, está valorizado o dólar, né, e desvalorizado o real, é óbvio que o custo desse petróleo para a Petrobras vai aumentar. Óbvio, o preço da gasolina no Brasil vai aumentar. Tá? Então é o terceiro fator aí. E o quarto fator, qual que é? Né? Os impostos. Assim não, que também são muito altos no Brasil. Mas vamos lá. Então nós temos 4 fatores que vão influenciar. Primeiro, a capacidade e eficiência no refino. O outro, o preço do barril do petróleo. O custo do dólar no Brasil, certo? E o outro que são os impostos, tá? Agora, o que influenciou, né, nesse aumento do combustível no Brasil, tá bom? O que influenciou no aumento do combustível no Brasil foram 2 fatores. Não foi impostos, assim não, nem a capacidade de refino da Petrobras, tá? Foi o quê? Foi o preço do barril do petróleo que vem subindo no mercado, tá? E o outro fator que é o dólar que está subindo no Brasil, né? O real está desvalorizando, o dólar está valorizando no Brasil, e isso influenciou para o aumento, né, da gasolina, tá? Então não foi o governo que falou assim, vamos aumentar impostos para aumentar o preço da gasolina, tá? Foi exatamente porque o dólar está subindo, o barril do petróleo está subindo, o preço da gasolina ficou caro, a Petrobras tem que repassar esse aumento, né, para o preço do combustível, entendeu? Então, da variação do preço do barril do petróleo, né? Que nós tivemos aí oscilações aí, né? Então que tá aqui dezembro, né? 2018, ó, iniciou 2018 com o barril do petróleo em torno de $60, né? E agora teve altas, né? Quedas baixas, chegou a bater lá em torno de $65, depois caiu de novo para $58 e assim foi, né? Aí bateu agora recentemente, né? No dia 21, ó, no dia 21 tava 72, né, dólares lá o barril. E hoje está fechando agora nesse momento aqui, ó, né, dia 24/5 lá, tá em $70 lá o barril. Então essa oscilação do preço do barril do petróleo no mercado internacional, ela faz com que a variação da gasolina suba no Brasil. A Petrobras tem que transferir, né, essa variação do aumento do dólar aí, ó, que vem subindo, né, nesses últimos dias para o combustível, né, para gasolina, não tem jeito, senão vai lavar amargar o prejuízo. Se ela não repassar esse aumento aqui, ó, né, a Petrobras vai ter prejuízo. Se ela tendo prejuízo, a gente também tem prejuízo do mesmo jeito. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, né, a variação do dólar aqui, tá? Então aqui a variação do dólar hoje, ó. Isso aqui é a cotação do dólar hoje, né? Chegou lá 3,64, caiu para 3,63, né? Agora tá 3,65. Isso aqui, ó, a gente vê pela hora aqui, às 15 horas agora, 15h30, né? Certo? Então isso aqui é constante aqui, tá? Ele vai alterando aqui automaticamente, tá? Você tá acompanhando aqui simultaneamente lá. Mas qual vai a variação na semana, né? A variação na semana agora
né? Então, desculpa, opa, voltou aqui de novo no dia, variação da semana. O mais alto teve aqui a 3,7396, né? 3,74 e foi reduzindo até o dia de hoje, tá? Qual foi a variação no mês? Então tá lá, variação no mês, ó, né? Tá de 3,46 e chegou no ponto mais alto lá, né? 3,74, tá? Nos últimos 3 meses, vamos ver a variação? Também, ó, chegou lá no dia 18/5, né? A maior cotação do dólar aqui, 3,74, tá? E no ano, vamos ver lá no ano, a mesma coisa, ó, a variação do dólar no ano chegou aqui agora, né, a 3,74 lá em cima, tá? Então tá lá, opa, aqui 3,74, assim? E como que a Petrobras não vai, né, passar para o preço da gasolina um aumento se o dólar vem subindo, né, aí constantemente, né, assim não, tá? E o preço do barril do petróleo, como a gente viu, também veio aumentando aí, né, saindo lá em torno de 72, 70 dólares aí o barril, certo? E já chegou, estava em 60 dólares, chegou a 70 dólares e tem a projeção de chegar aí em torno de 80 dólares, como a gente falou lá na questão dos embargos aí do governo americano, né, contra a Venezuela lá e a saída do acordo lá com o Irã, tá bom? Coisa importante a gente entender também é que do preço do combustível, né, o que é cada um, assim, não, nós temos aqui em torno de 17% que é a distribuição e revenda, né, então que fica ali com quem distribui o petróleo, né, com frete, com o dono de posto de gasolina, e fica com 17% só, tá, divide entre eles lá. 9% é o custo do álcool, né, na gasolina, 28% é ICMS, 15% é CID, PIS, PASEP, COFINS, que são impostos do governo, então dá aqui em torno aí de 30% a 43%, né, de impostos, e 31% é a realização da Petrobras. Então a Petrobras extrair, fazer o refino e tudo mais, assim. Então essa aqui é a parte que fica com a Petrobras lá. Então, como eu falei para vocês, né, parte aqui é o custo, né, de impostos, né, assim não, que não vai reduzir, né, e são a outra parte é o preço do barril do petróleo no mundo aí, né, tá, que vai influenciar também no aumento aí, tá. Então, coitado do distribuidor, não tem nada a ver com isso. O posto de gasolina, quando ele sobe o preço lá, ele não tem nada a ver com isso. Ele é o cara mais ferrado no fim da cadeia ali, igual todo cidadão, né, certo? E essa questão que eu falei, né, se abrir o mercado, a única diferença que vai ter aqui é pequena, porque o cara uma empresa privada aí que tem uma melhor qualidade, né, o menor custo aí para o refino do petróleo vai conseguir baixar, mas vai influenciar pouco, porque a maior parte do preço da gasolina é influenciado por imposto, que vai ser igual para todos, né, e o preço do barril do petróleo também, que vai ser igual para todos aí, e a questão o dólar aí vai ser o mesmo para todos também que produziram no Brasil, né. Agora, o que acontece é o seguinte, vamos lá, para relembrar um pouquinho, no governo da Dilma, a Dilma segurava o preço da gasolina lá embaixo, tá? E o preço do petróleo estava alto. Então acontece, se o preço do petróleo está alto e a Petrobras está vendendo gasolina barato, o que acontece? Essa diferença, esse prejuízo, ficava por conta da Petrobras. A Petrobras amargava o prejuízo de comprar um petróleo caro e vender barato lá, tá? A gasolina abaixo do preço de mercado, certo? Então isso gerava prejuízo para a Petrobras. Qualquer pessoa que comprar por 2 e vender por 1 vai tomar prejuízo, tá? Mas não, como a Petrobras é uma empresa pública, ela não fale, né? E ela não tem prejuízo, porque quem que vai bancar o prejuízo, quem que vai arcar com o prejuízo somos nós mesmos, através de outros impostos, né? Então a Dilma ia lá, ferrava com a Petrobras, vendia gasolina barata, fazendo populismo aí, certo? Que a gente vê aí alguns petistas falando, na época da Dilma a gasolina era X, né? Aí tá aí paneleiro, né? Tá? Então o que acontece? O Temer, quando entrou, eu não estou aqui defendendo o Temer, longe disso, tá? Tudo farinha do mesmo saco lá, tudo tava junto, né? Foi eleito junto lá, tudo farinha do mesmo saco, não preciso explicar isso aqui para vocês, tá? Mas o que acontece? O Temer, quando ele assumiu, ele tomou uma medida diferente. Ele falou, bom, agora a Petrobras vai colocar o preço de mercado, certo? Se o gasolina subiu, vai ter que subir a gasolina. Se o petróleo caiu, o dólar caiu, né, o preço do barril caiu, a gente baixa o preço da gasolina. Tanto que já teve altos e baixas, né, na gasolina aí durante essa oscilação daí do preço do petróleo, tá? Agora o que acontece é o seguinte, assim, essa é a medida correta, né? Essa é a medida correta, tá? Se as coisas sobem, se o preço do petróleo subiu, tem que subir a gasolina, quando baixar, baixa a gasolina, tá? Isso acontece em qualquer mercado, isso é como funciona, tá? Agora, se a gente quiser que o Temer faça a mesma coisa que a Dilma, certo?
na canetada ali obrigar a baixar o preço da gasolina, o que vai acontecer? A Petrobras vai amargar prejuízo, entendeu? Ela vai comprar o petróleo mais caro, vai vender mais barato e ela vai tomar prejuízo, certo? Então o que vai acontecer? Com a Petrobras fazendo isso, né, a conta vai vir para a gente do mesmo jeito, vai vir através de outra forma, entendeu? A gente vai ter que pagar o prejuízo, porque empresa pública a gente sabe que não tem prejuízo, né? No final sai dos cofres públicos, dos nossos impostos, para bancar o prejuízo da Petrobras lá. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam isso. E essa mesma medida que as pessoas estão exigindo que o Temer faça, é a mesma medida que a Dilma fazia, é a mesma medida que o Maduro faz, né, por exemplo, na economia, no preço do petróleo na Venezuela. Né? Ele vende lá petróleo, gasolina barata para o povo, entendeu? Abaixo do preço de mercado e faz o populismo dele lá. Tá? Agora o que acontece é o seguinte assim, por exemplo, um dos fatores que faz o aumento da gasolina e do petróleo, né? Por exemplo, as questões aí das sanções que os Estados Unidos está tomando contra a Venezuela, né? Principalmente por causa da eleição fraudulenta do Maduro, tá? Isso vai fazer a redução da produção de petróleo na Venezuela. Óbvio que se tem menos petróleo no mercado, o preço do petróleo tem tendência a subir. Então já se espera que aí o barril do petróleo que está em torno de $72 hoje, ele pode atingir em torno de $80 aí, ou até passar disso, tá? A questão também do Irã lá, né, que também é um grande produtor de petróleo, as questões da saída do acordo nuclear aí dos Estados Unidos, também vai ser um dos fatores que vai aumentar a pressão aí para o barril de petróleo subir, né? O Irã vai querer também, né, embargar algumas exportações de petróleo para os Estados Unidos e por aí vai. Tá? Então isso aí são fatores que vão afetar aí alguns sites especialistas nisso aí, né? Um site que a notícia da Reuters, né, fala sobre isso, tá? Que são fatores que vão forçar o aumento do preço do petróleo no mundo, certo? Isso vai consequentemente influenciar. E aí a gente fala o quê? Eu pergunto a vocês, a gente vai querer que o governo continue mantendo a gasolina baixa, barata, certo? Gerando prejuízo para a Petrobras que a gente vai ter que pagar amanhã, né? Quanto mais próximas as eleições, a tendência do dólar é subir, tá? Por as incertezas de saber quem vai ganhar, quem não vai. A gente sabe, toda eleição funciona assim. Então, se o dólar subir, o preço do petróleo vai estar alto, é óbvio que a gasolina vai ficar cara, entendeu? Então a solução, Beto, é reduzir os impostos. Eu concordo que a solução é reduzir imposto, entendeu? Certo? Há primeiro plano, né? Mas qual é a consequência de quando o governo reduz impostos, tá? Para baixar o preço? O governo não vai arrecadar. E se o governo não arrecadar impostos, como é que ele vai sustentar toda a máquina pública? Assim não, todos os direitos aí do cidadão, do trabalhador, saúde, moradia, segurança, transporte, educação, assim não, todos aí os direitos aí que o cidadão tem, tá? Então o que acontece é o seguinte assim, se a gente não reduzir, né, aquilo que o governo é obrigado a nos dar como direitos, entre aspas, certo? Não tem como reduzir imposto. Entendeu? Tudo bem, você vai falar assim, eficiência do governo, o governo tem que gastar o dinheiro com eficiência e vai sobrar dinheiro. Você tá de sacanagem, né? Pedir pro governo ser eficiente, tá bom? Você quer confiar que o governo vai ser eficiente com o seu dinheiro. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Isso é acreditar em Coelhinho da Páscoa, né? Papai Noel, essas coisas, tá bom? Na verdade, você está querendo manter o Estado aí grande aí, ó. Tá bom? Então, na verdade, eficiência é você que tem com o seu dinheiro no seu bolso. Você sabe como você gasta o seu dinheiro. Tá? Isso é eficiência. Então, será que não está na hora da gente aí começar a estudar mais o que é um estado mínimo, né? Certo? O governo não é obrigado a me dar nada. Também não é obrigado a receber nada. Entendeu? O governo, mas ele tem que tentar alguma coisa. Segurança, justiça, né? Eu acho que o governo tem que dar. Bom, então eu vou pagar imposto, mas menos imposto. Porque ele precisa de menos dinheiro para me garantir só isso aí. Tá? Mas eu acho que o Estado tem que dar educação também. Bom, então o Estado vai começar a cobrar um pouco mais de imposto, porque ele vai ter que dar alguma coisa. Mas lembre-se que a eficiência vai ser baixa. Tá? Eu posso também falar, não, eu sou a favor do Estado, por exemplo, também da saúde, né? Além de educação da saúde. Óbvio, o governo vai ter que cobrar mais dinheiro para poder sustentar com impostos essa sua saúde, mas sempre com baixa eficiência. Tá? Então, será que não está na hora da gente começar a pensar também reduzir um pouco as obrigações do Estado em relação a gente, para que a gente também reduza a necessidade de pagar impostos para o governo, tá? Só para dar um exemplo,
O estado do Rio de Janeiro está quebrado, todo mundo sabe disso, tá? E uma das principais receitas aí do estado do Rio de Janeiro é exatamente a exploração do petróleo e royalties e impostos, assim não, tá? E ICMS sobre o petróleo. Vamos supor aí que o Rio de Janeiro arrecada aí 60 bilhões, né, com impostos, tá? Mas ele gasta 70 bilhões. Então já está em déficit, já está devendo, já está quebrado, certo? Aí mas o que acontece? Vamos reduzir os impostos. Reduz o imposto lá de ICMS, por exemplo, do Rio de Janeiro. E aí, de vez de arrecadar 60 bilhões, vai arrecadar 50 bilhões. Como é que vai fazer para pagar as contas? Se ele vai continuar gastando 70. Ele continua gastando 70 e só está arrecadando 50. Da onde vai sair os outros 20 bilhões? Para custear isso aí, tá? O que vai acontecer se fizer isso? Não vai ter dinheiro para pagar aposentado, não vai ter dinheiro para saúde, não vai ter dinheiro para educação, para merenda e para um monte de coisa. Entendeu? Então não é matemática, cara. Não é simples falar assim, ó, tem que reduzir imposto, tá? Não é simples isso. Para reduzir imposto, tem que reduzir automaticamente obrigações do Estado em relação ao cidadão. Senão você não consegue reduzir imposto, tá? Então eu acho que está na hora da gente sair para a rua, fazer manifestação, pedindo o quê? A redução do Estado. Reduzir o Estado, reduzir o tamanho do Estado, das obrigações, para que possa reduzir impostos, entendeu? Não. Aí a gasolina baixa. Aí você pode tirar, né? Entendeu? Eu acho que a gasolina tinha que ser R$2, tá? Que é o preço que deveria ser a gasolina aí, certo? Só que para isso tem que tirar imposto. Para tirar imposto tem que tirar benesses da sociedade. Assim não. Os direitos aí, Bolsa Família, mas família até que é pequena, pouca coisa, mas tem outros mais com maiores gastos aí, né? Certo? Educação, segurança. Segurança é importante, tem que ser o Estado. Cabe a gente discutir isso. Entendeu? Começar a discutir o que realmente cabe ao Estado da gente, o que não. Cabe ao Estado da saúde, educação, segurança, tudo mais. Cabe dar só de segurança, só educação, segurança e educação, só segurança e saúde, né? Então cabe a gente, a sociedade, começar a discutir isso aí. O que cabe ao Estado nos dar e quanto a gente quer pagar por isso. Entendeu? Pode reduzir o salário de todos os políticos, né? Sim, nós vamos reduzir o salário de todos os políticos, né? E aí assim esse dinheiro sobra para conseguir abaixar os impostos. Bom, é uma solução. Será que a gente vai conseguir isso hoje? Então é difícil, né? Então por isso que é tão importante as eleições, porque nós temos que votar em candidatos que pensam assim, que querem reduzir o Estado, certo? E reduzir também os seus ganhos. Que candidato está a favor de reduzir o seu salário? Entendeu? Reduzir os gastos que ele vai ter com a Câmara. Quantos assessores ele quer ter? Ele quer ter 1 assessor, 2 assessor, 10 assessor, 19 assessor, 20 assessor? Quantos assessores esse deputado aí que está se candidatando aí vai querer colocar lá, né? Reduzir o seu próprio salário, será que ele vai querer? Entendeu? Então a gente está na época de mudar, entendeu? Vamos procurar candidatos aí que estejam a favor de reduzir o Estado. Não é assim não. Reduzir também as obrigações do Estado, reduzir os impostos, não é assim não. Reduzir os custos da máquina aí dos políticos, entendeu? Retirar poder da mão do político. Será que esse político tem direito de criar imposto? Ou quem tem que votar o imposto é o cidadão? Né? O que você acha? Você acha que é você que tem que ir lá na urna lá e votar? Eu quero aumentar o imposto, eu quero reduzir o imposto. Quem que tem que fazer isso? É você ou é o político eleito por você? Entendeu? Hoje, infelizmente, é o político. Mas nós temos que então votar em políticos que queiram reduzir isso. Um político que defenda assim, eu vou entrar lá, porque eu quero aprovar uma lei e mudar a lei, que quem vai votar isso vai ser o povo. O povo vai na urna votar lá, qual vai ser o imposto que ele vai pagar, certo? Só que ele tem que saber que, em consequência daquele imposto que ele paga, ele vai receber o que da sociedade? Desculpa, da sociedade não, do governo, certo? Do Estado, tá? Eu não quero saúde, então você vai votar lá que você não quer saúde, só que também você vai pagar menos imposto para isso. Não, eu quero saúde, então você vai ter que pagar imposto para isso, entendeu? Cabe à sociedade decidir isso. E não é um político que tem que decidir isso. Né? Agora, qual político está defendendo isso? Reduzir o poder do Estado, o poder político, assim não, sobre o cidadão. Dar autonomia para o cidadão poder fazer isso. Ele chegar lá e mudar. Falar, eu quero mudar. Entendeu? Eu não quero mais isso aí, não. O povo vai votar. Entendeu? Olha, eu tô aqui para, por exemplo, um projeto de lei para dar o direito do povo escolher quanto que ele quer pagar de imposto lá. Né? O povo que vai escolher na cidade, cada cidade. É o federalismo, a municipalização. Dá o poder para a cidade. O povo vai lá na cidade e vota. A gente quer saúde. Tá. Quanto vai pagar de imposto? X imposto. Tá. É suficiente? Não é suficiente? Cabe ao povo decidir isso daquela cidade. Mas a cidade ali do lado fala que é contra. Eles não querem pagar, não querem saúde e também não vão pagar imposto. Cabe a eles decidir. Cada cidade decide.
Entendeu? A educação aqui vai ser paga pelo Estado. Beleza, então a gente vai pagar tanto imposto para a educação ser pública. Foi o povo que escolheu, o povo que votou, então o povo não tem do que reclamar. Se amanhã ele achar que está muito ineficiente, ele pode ir lá de novo na urna e votar e mudar. Ó, o governo não está dando educação de qualidade, a gente está pagando imposto, não está dando, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar então, agora não tem mais. É o povo que tem que escolher. Isso é a real democracia. Democracia é o governo do povo, onde o povo fala. Hoje nós não vivemos democracia, porque o povo não fala. O povo fala uma vez só, durante 4 anos, e nunca mais vai falar de novo, só daqui a 4 anos. Certo? Então, o que a gente precisa mudar, aproveitar a oportunidade e mudar a estrutura do país, a estrutura política do país. Entendeu? Mas para isso a gente precisa eleger candidatos que estejam dispostos a fazer isso, diminuir o tamanho do Estado, reduzir os impostos, trazer o federalismo, levar para as cidades que as pessoas possam escolher as suas leis e votar. As leis, impostos e tudo mais. Cada cidade. E cada um vive do jeito que gosta. Assim a gente pode ter até um Estado comunista socialista, uma cidade socialista, onde todos os socialistas vão morar lá, né? Aí fala assim, aqui tem que ter saúde, educação, segurança, transporte, tudo mais. Assim não, vai ser legal pra caramba, né? Certo? Só que eles vão ter que pagar 50, 80, 100% de imposto. Mas eles que querem, eles que vivam assim, ó, né? Agora a gente fala assim, não, eu não quero nada, não vou pagar nada. Aí a gente vive do nosso jeito, na nossa cidade, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho aí, tá? E vamos ver, será que vale mesmo a pena só pedir a redução de impostos sem pedir a redução do Estado? Será que dá para reduzir só imposto sem reduzir o tamanho do Estado? É uma questão que a gente fica a pensar aí, tá bom?